18 em ponto, vamos começar mais uma live quinta do Celink, né? E meu nome é Yuri Cap, sou o CEO do Celink, né? E o tema de hoje são os aspectos jurídicos para um conselheiro consultivo, né? E para debater o tema, né, eu convidei Alex Altimari, que é sócio do escritório Gomes Altimari, de advogados, né? Então, Alex, eu entrego para você fazer a sua apresentação, né? Aí você já devolve para mim aqui para que a gente possa começar o nosso bate-bola. Obrigado, Yuri. Aproveito para agradecer também o Celinte pelo convite, agradecer a todos que aqui estão, dar o meu boa tarde e dizer que é uma alegria estar aqui batendo um papo sobre um assunto que navega por várias legislações, conforme nós vamos perceber nos 30 minutos aqui de hoje. Com você, Yuri. Bacana, obrigado, Alex. Relembrando, esse é um assunto bastante debatido no nosso meio, né? E que nós tivemos a grande oportunidade aqui de trazer o Alex para esclarecer esses pontos, né? Então, acredito que vai ser uma live aqui com bastante perguntas vinda do público, né? Que é justamente as perguntas que a gente sempre vai valorizar quando elas aparecerem aqui no chat, né? E a gente vai dar prioridade para elas, né? Lembrando que essa live ela é gravada e a partir de amanhã já está disponível aí no nosso canal no YouTube e no nosso site, né? Enfim, vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui, Alex, né? E eu já mando uma pergunta para você a respeito de qual é o vínculo jurídico que um conselheiro consultivo mantém com uma empresa. Yuri, obrigado pela pergunta, mas antes de eu responder ela de forma objetiva, eu acho que nós temos que trazer aqui um aspecto do nosso sistema jurídico brasileiro, como que o Brasil ele se comporta no âmbito do nosso sistema judiciário. O Brasil ele foi construído por força de um sistema voltado em cima das legislações, ao contrário do sistema americano, por exemplo, que é em cima dos costumes ou até mesmo da jurisprudência, o Brasil não. O que vincula, o que importa inicialmente para uma decisão do Poder Judiciário são as leis. Então, isso é o mais relevante no sistema nosso. E por que que é interessante nós entendermos qual que é o vínculo jurídico que um conselheiro consultivo tem com uma empresa? Porque a gente pode navegar equivocadamente ou não, por exemplo, ele é um empregado da empresa? Se ele for um empregado da empresa, ele tem uma determinada responsabilidade. Se a gente equipara o conselheiro consultivo, por exemplo, como um sócio de uma empresa, ele responde conforme a lei societária. E se ele lei que rege o conselheiro consultivo? Hoje no Brasil, e aqui eu faço sempre essa provocação, nós não temos uma legislação específica para regular a profissão ou a prestação de serviço do conselheiro consultivo. E isso vai ser muito importante para esse caminho que nós estamos tomando, ter uma legislação que cuida, que trate da figura do conselheiro consultivo. E objetivamente, qual que é o vínculo dele com a empresa? O vínculo normal, natural, é um vínculo de prestação de serviço. Por quê? Porque, na verdade, o conselheiro ele acaba com a sua função prestando um serviço para a empresa. E aí vem a grande sacada dessa relação, desse vínculo entre o conselheiro e a empresa, que é o contrato de prestação de serviço. Então, o que eu posso deixar aqui já de observação para todos e de recomendação é que, quando você for contratado por uma empresa, se atente nas condições, nas cláusulas do contrato, porque é isso que vai determinar muito a sua responsabilidade, as consequências para você, como você deve agir, os seus direitos. E por quê? Porque no final do dia você está prestando um serviço para a empresa. Perfeito, Alex. Vou aproveitar que acabou de entrar uma pergunta aqui do Luciano Lima, né? Você, então, acha que seria importante exigir uma legislação que regule a atividade do conselheiro? Eu acho, Luciano, e obrigado pela pergunta. Por que que eu acho? Porque se nós não tivermos essa legislação, nós vamos caminhar em diversas outras legislações que não necessariamente vai regular
a realidade da prestação de serviço de um conselheiro. Então, a gente vai caminhar, por exemplo, pela lei da sociedade anônima, e mais para frente, se eu tiver oportunidade, eu posso falar um pouquinho isso. Vocês podem estar falando para mim, Alex, você está louco, nós estamos falando de conselho consultivo. A lei da SA fala de conselho de administração. Eu vou falar, depende da construção que nós vamos fazer no campo jurídico. Porque, como disse um ex-ministro do STF, atualmente no Brasil, até o passado é incerto. Então, eu estou fazendo aqui essa construção e vou mostrar para vocês por quê e vou fundamentar se eu tiver a oportunidade, se nós tivermos tempo. Então, Luciano, eu acho sim que é importante. Por que que é importante? E aqui eu vou trazer um paralelo. Exatamente pelo que acontece hoje com os motoristas de aplicativo. Hoje nós não temos uma legislação que regula os motoristas. E aí nós temos decisões que reconhecem eles como trabalhadores, decisões que reconhecem eles como prestadores de serviço, até que veio uma decisão final e falou: não, a banda toca desse jeito. Então, uma legislação nesse sentido, o Congresso Nacional se debruçando e debatendo, ela é importantíssima, sim. E aqui eu solto um spoiler pedindo licença para o Vanderlei Passarella. Eu já conversei isso com o Vanderlei, já instiguei ele, já falei que nós precisamos disso, e eu não tenho dúvida que ele, ou até mesmo a nossa Associação Brasileira de Conselheiro Consultivo, a BC3, deve estar olhando para isso. Porque nós precisamos. Hoje no escritório está muito normal nós recebermos ex-diretores de companhias, seja companhia de capital fechado, capital aberto, que estão caminhando para a carreira de conselheiro consultivo. E aqui eu faço outro spoiler, que foi uma conversa, primeira conversa que eu tive com o Yuri. Falei, Yuri, você foi ex-presidente de uma grande empresa e você lidava com o conselho de administração todo dia e, para minha surpresa, o Yuri, com a maior humildade, falou: Alex, mas ser conselheiro consultivo é diferente de ser conselheiro de empresa, de conselho de administração. Então, aqui, Luciano, eu acho sim que é extremamente necessário. Por quê? Porque nós vamos ter uma maior segurança jurídica. E aqui eu faço um convite para todo mundo que caminha nessa avenida do conselho consultivo, que comecem a pensar, que comecem a provocar, troquem mais ideia com o Passarella. Eu acho que é um movimento que precisa ter. É importante, sim, para que a gente consiga ter, num futuro próximo, e se tivermos problemas que vão ser analisados aí pelo Poder Judiciário, que a gente possa ter aí decisões mais seguras e mais tranquilas para nós convivermos com a carreira de conselheiro consultivo. Obrigado, Alex, pela resposta ao Luciano Lima, né? E voltando para aquele tema inicial, né? Que era um tema relacionado ao contrato, né? Qual que é a tua dica, né? De cláusulas contratuais que o conselheiro precisa se ater, né? Nessa relação de prestação de serviços com a empresa na qual ele será o conselheiro? Bom, o que a experiência está me mostrando é que, na verdade, não como conselheiro, mas como advogado, assessor jurídico, é que, na verdade, o conselheiro precisa ter a nítida consciência e a nítida autoridade da sua independência. Ele primeiro precisa, quando ele for conversar com qualquer empresa que já tem conselho estruturado ou que está começando, ele tem que entender que ele é realmente independente, autônomo, que ele tem todos os requisitos que são exigidos, que eu não vou ficar aqui repetindo, como, por exemplo, lealdade, cuidado com o conflito de interesse, muita seriedade no trato dos assuntos. Então, eu acho que isso é o primeiro passo, o primeiro cuidado que ele deve ter. Ele vai ser contratado? Legal. E o segundo eu vi aqui uma pergunta, eu já adianto. Acha necessário exigir seguro? Acho necessário exigir seguro de responsabilidade, sim. Isso é muito comum para os conselheiros de administração, mas também sugiro que vocês comecem a negociar nesse sentido. Apesar que, se o conselheiro consultivo
cumprir com o papel dele de ser conselheiro consultivo, e aqui é o cuidado que eu acho que nós devemos destacar, de não interferir, de não deliberar com relação às atividades da empresa, eu garanto que esse seguro nunca será usado. O grande problema é se o conselheiro extrapola a função dele. Aí sim. Então, voltando, eu acho que o primeiro passo é o conselheiro ter aquela nítida noção que ele é apenas um conselheiro que vai passar a sua experiência para a empresa. Essa experiência, os seus conselhos, as suas orientações, eles não são vinculativos. Uhum. Eu acho que isso é importante. Por que que eles não são vinculativos? Porque, na verdade, você exerce o papel de conselheiro consultivo sem poder de deliberação, diferente do conselheiro de uma empresa que tem o seu conselho de administração, onde aí a decisão é deliberativa, ela conduz a empresa para aquilo. O conselheiro não cabe ao conselheiro consultivo, salvo o melhor juízo, mas essa é a minha opinião, aprovar ou desaprovar nada. Ele não tem a obrigação de ser consultado para aprovar, de repente assinar planos que possam comprometer os rumos da empresa. Então, eu acho que esses são alguns dos cuidados e, principalmente, com os contratos que são assinados. E aqui eu faço uma recomendação que quem é conselheiro ou quem está caminhando para isso, converse com o seu advogado de confiança, peça a opinião dele, porque, na verdade, por mais que hoje a gente encontre um monte de contratos na rede social, um monte de contratos pela internet, essa análise criteriosa do profissional do direito vai trazer a segurança e vai aumentar os cuidados que o conselheiro precisa ter. Vamos lá, vamos aproveitar e aprofundar um pouco no ponto que o Tavares, né, traz como pergunta. Né? É um cenário, né? Aqui eu já coloco a minha opinião também, bastante atípico, né? Quando um conselheiro consultivo participa de votações e decisões registradas, né? Que aí isso está muito amarrado com o regimento interno, né? E com o acordo, né? De trabalho feito pelos conselheiros mais os donos da empresa. Mas é uma condição atípica, né? Visto que a posição de conselheiro consultivo. Mas num cenário desse, né, onde ele toma decisões e isso é registrado em ata, né, cria-se o vínculo e a responsabilidade fiduciária no âmbito do conselho consultivo, o Alex? Veja, se ele toma uma decisão, o conselheiro consultivo, Uhum. que E tipo de registra, decisão? registra Então, em ata. eu Né? entendo assim que o conselheiro consultivo ele tem que ter muito cuidado nessa questão de tomar decisão. E como e como foi construído esse conselho. Se realmente foi dado esse poder para ele, qual que é o regimento interno, se tem regimento interno que trate do conselho consultivo. Se a coisa vai ser registrada em ata, se o assunto foi registrado em ato, fica nítido que ele acabou tendo uma participação, que ele deliberou, e aquela decisão levou a empresa a um rumo que pode ter causado prejuízo, como, por exemplo, nós vimos aí inúmeros casos pela mídia, eu entendo que ele pode sim ser responsabilizado juridicamente. É claro que isso hoje no Brasil, se você for procurar jurisprudência, e você vai encontrar a responsabilidade dos conselheiros consultivos dos condomínios. E aí tem um monte de casos nesse sentido, enfim. Mas das empresas que acabam tendo a governança instituída e o conselho consultivo estruturado, hoje nós não temos quase casos, para não dizer, assim, eu desconheço caso substancial, coisas que realmente chamam a atenção. Mas, olhando para o nosso arcabouço legislativo, eu entendo que é possível você buscar a responsabilização dele. Por quê? Porque a partir do momento que ele toma uma decisão, que ele delibera, ele está assumindo um pouco a condução do negócio. E na minha opinião particular, eu acho que o conselheiro consultivo ele não pode assumir essa condução.
Perfeito. Agora, o Edgar Monteiro, o Alex, ele traz um ponto que esse já tem uma característica bastante comum no nosso ambiente quando se trata de conselheiros consultivos atuando em comitês, né? Os comitês, eles têm característica operacional, né? Porque ele lida com alguma temática, muitas vezes relacionada com programas, com políticas, né? Que devem ser construídas naquele ambiente antes de ser levado no ambiente do conselho para que seja aprovado ou deliberado, né, e na questão do conselho consultivo, na, na maioria das vezes, pelos sócios da organização. Né? Mas, considerando que esse ambiente de comitê é um ambiente onde se produz alguma coisa e tem o envolvimento de um conselheiro consultivo, e essa alguma coisa tenha um resultado prejudicial para a organização. No seu entendimento, esse conselheiro pode ser responsabilizado pelos danos causados? Eu entendo que pode, vai ao encontro já do que eu falei. E por que pode? Porque ele está, veja, ele está indo além da função inicial do conselheiro consultivo. Ele está literalmente trabalhando, ele está literalmente fazendo aí uma condução dos negócios da empresa e ele pode sim ser responsabilizado. Então, eu não tenho dúvida nesse sentido. É óbvio que aí nós temos que olhar para o contrato que foi assinado, nós temos que olhar para as regras desse comitê, nós temos que olhar a que ponto a atitude dele acabou atrapalhando a empresa ou prejudicando a empresa, causando o prejuízo. Bacana. Aqui você me dá uma deixa, né? Por isso que quando a gente debate o assunto dentro do Celinte, a gente sempre recomenda que o conselho tenha o seu regimento interno e o comitê também tenha o seu regimento interno, até para que as coisas, né, fiquem claras, os papéis e responsabilidades fiquem claros. Agora, o Augusto, ele traz uma figura, que é a figura do conselho fiscal, muito atrelado, né, à governança administrativa, quer dizer, aquelas governanças de empresas que estão associadas na B3. Né? Aqui é muito claro, a gente sai do ambiente consultivo e vai para o outro ambiente, né? E a pergunta que ele traz é, atuando em conselho fiscal, né? Qual que é a responsabilidade fiduciária atrelada? Aí eu vou dizer que é até um pouco pior, porque o Conselho Fiscal já é um conselho previsto hoje na lei da sociedade anônima, e se você for lá, eu não sei se eu consigo compartilhar a tela, eu vou pedir para o Alisson, se você for, por exemplo, no artigo 160, se eu não estiver enganado, da lei da sociedade anônima, ela traz essa responsabilidade. Então, veja o que fala. As normas desta seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos, artigo 160 da Lei da Sociedade Anônima, de quaisquer órgãos criados pelo Estatuto com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores. E aí a gente vai um pouquinho mais para baixo aqui no 165, ele fala que, artigo 165, os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos administradores e que tratam os artigos 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo ou com violação da lei ou do estatuto. Então, a gente, quando parte para o conselho fiscal de uma sociedade anônima, eu entendo, ou melhor, eu não tenho dúvida que ele tem sim uma grande responsabilidade e vai responder como os administradores respondem. Não só pelos atos dele, mas também pelas suas omissões. Há 2, 3 semanas, não me recordo agora, batei num papo com o Vanderlei Passarella sobre um assunto em comum. Eu destaquei até isso, a responsabilidade de administradores pela omissão. Falei, olha, cuidado tal, e passei isso para o Passarella, que existe um risco aí sim, inclusive você sendo omisso. Alex, vou para outra ponta agora do nosso processo, né? Que a gente está falando muito da questão da saída, né? Ou do ambiente, né? Onde o conselheiro atua, mas vamos falar um pouquinho da preparação do conselheiro para poder atuar, né?
numa organização do ponto de vista, né, da preparação jurídica, né? Quais são os documentos, né, que um conselheiro precisa se ater, né, antes dele entrar numa organização, né? Os documentos que eu menciono aqui são os instrumentos societários, né, que é recomendável que ele verifique antes dele entrar para atuar num conselho consultivo. Olha, Yuri, o que eu vou trazer aqui é uma construção realmente minha aqui no escritório, do que nós já vimos e por que que é importante, sim, o conselheiro consultivo também conhecer a empresa e os documentos, os instrumentos societários, os eventuais regimentos, os eventuais protocolos que a empresa tem antes de ele assinar o contrato. Vejam só por quê. Se você pega um contrato social de uma empresa limitada, e ela tem lá uma cláusula que fala que esse contrato ele é regido subsidiariamente pela lei da SA, nós temos aí a aplicação da lei da SA nesse contrato social, nessa empresa. Beleza? Beleza. De repente, a empresa quer inovar muito e ela constrói, elabora um contrato social onde ela coloca lá no seu contrato social a figura do conselho consultivo. Beleza? Beleza. Uhum. Então vejam o que eu estou construindo aqui com vocês. E por que que é importante, sim, os conselheiros lerem, estudarem, até mesmo para a sua tomada de decisão, se vai continuar, se não vai, aquilo que nós conversamos um pouquinho, a sua autonomia de prestador de serviço. Aí você tem o contrato social, tem uma das cláusulas que a empresa quis criar a sua governança e colocou lá dentro do contrato social o conselho consultivo. E colocou que ele vai ser regido subsidiariamente pela lei da SA. Vamos supor que a gente não encontre nada no Código Civil sobre a legislação de conselho consultivo para limitada ou coisa nesse sentido. A gente vai se debruçar onde? Na lei da SA. Olha o que fala o artigo 160, que eu já li, Só um minuto aqui que eu vou compartilhar. O que fala o artigo 160 da Lei da Sociedade Anônima? Ele fala o seguinte: as normas desta seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos criados pelo Estatuto com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores. E aqui você tem as responsabilidades, tudo que nós já falamos um pouquinho. Pois bem, se esse artigo está falando que as normas dessa seção aplicam-se a quaisquer membros dos órgãos que foram criados pelo Estatuto com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores, eu posso concluir, obviamente que isso é uma construção do direito, né? Minha construção neste momento, que você vai conseguir responsabilizar o conselheiro, sim. Se eu sou advogado de uma empresa, onde eu tenho um contrato social, e esse contrato social fala que tem um conselho consultivo e que existe a regência subsidiária da lei da sociedade anônima, por exemplo, e aí esse conselheiro acabou ultrapassando o limite das suas funções, eu posso entender e posso pedir para o Poder Judiciário que aplique uma penalidade para ele, que ele ajude a indenizar os prejuízos que aquela decisão causaram na empresa. Não sei se todo mundo conseguiu capturar a minha construção de ideia aqui, mas vejam como faz falta uma lei específica para conselheiro consultivo. Então, assim, existe sim aí alguns cuidados que as pessoas, os profissionais que querem prestar esse serviço, devem se atentar. E aqui eu chamo a atenção da importância de cada vez mais estudarem, se aprofundarem no assunto, participando de curso, conversando, participando da rede de network, se filiando
a associação que hoje é a BC3, enfim. Isso é muito importante, porque não sei se todos estão percebendo, mas nós estamos juntos fazendo a construção de um novo e de um grande serviço que está sendo prestado hoje no Brasil, que até então não era tão comum. Então, resumidamente, eu entendo que pode sim, e aí fica, pode e deve analisar os documentos que a empresa tem, deve solicitar antecipadamente. E aqui eu vou trazer um exemplo, não sei se é verdade ou não, mas foi o que a mídia divulgou. Se a gente for pegar o caso das Americanas, o presidente Real, em 9 dias, falou que constatou tudo aquilo. Mas será que ele não estudou tudo isso antes? Sei lá, o que aconteceu nos bastidores, enfim. Com certeza ele deve ter estudado tudo antes, porque foi muito pouco tempo. Então, esse estudo prévio, essa análise prévia, eu aconselho. Fica aqui a minha recomendação, se é que eu posso recomendar alguma coisa. Imagina, vou aproveitar aqui a pergunta do Antônio, Alex, né? Esse período, né, em que o conselheiro consultivo eventualmente ele é responsabilizado por um ato, né? Ele restringe aquele período do contrato, né? Ou pela sua experiência pode se estender relativamente ao período do dano ou à longitude do dano. Aí nós vamos falar de qual esfera de responsabilidade nós estamos falando: a esfera tributária, a esfera comercial, a esfera financeira, a esfera trabalhista, enfim. Mas, em resumo, se restringe àquele período que ele foi, agora que ele foi conselheiro, mas também tem outra pergunta: os efeitos do ato dele surtiu no futuro? Aí a gente não tem como restringir só aquele período. Continuou sendo Uhum. prejuízo constante, recorrente, então tudo vai depender da análise do caso concreto e também de qual prejuízo nós estamos falando. Como eu falei, como eu já disse, tributário, enfim, né? Porque aí você tem uma interpretação diferente também da Uhum. responsabilidade. Perfeito. Alex, pela sua experiência, né, e pelo que você tem acompanhado do que tem acontecido relacionado, inclusive, com a evolução da governança, né, a, a, a responsabilização dos conselheiros, né, dos conselheiros de administração para a gente é bastante claro, né, mas você tem visto essas responsabilizações avançarem para o ambiente do conselho consultivo? Demais, assim, eu acho que Aham. está havendo uma evolução, um crescimento, um mercado que não para de crescer. Só para vocês terem uma ideia, 2 semanas eu fui jantar com o diretor jurídico de uma grande empresa, o cara com 48 anos, ele virou para mim e falou: Alex, eu já estou projetando o meu futuro. Eu falei: o que você vai fazer? Ele falou: não, eu vou ser conselheiro. Eu falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se vai ter conselho para tanta gente. Conversei isso até com o João Teixeira. Daí eles me corrigem. Eles falam: Alex, primeiro que existe uma rotatividade obrigatória, saudável. Segundo, que está evoluindo bastante. Porque eu me surpreendi com o diretor jurídico falando isso. Porque qual que seria o caminho natural, Yuri? O diretor Uhum. jurídico quer entrar no escritório da advocacia, Sim, por sim. exemplo, ou Aham. quer virar parecerista, sei lá, quer Sim. montar o seu negócio. Então, eu acho que está crescendo sim, é necessário, nós precisamos disso. Assim como hoje o sistema financeiro brasileiro é um exemplo, é um sistema seguro, nós precisamos ter também, no âmbito das empresas, esse sistema estruturado de governança, que isso reflete em todos os sentidos. Investimento externo, isso reflete também na valorização das empresas. Eu acho que está crescendo e que bom que existem empresas como o Celint para poder mexer com tudo isso e animar. Perfeito. Alex, chegamos no nosso tempo, né? Chegamos aqui no nosso 30 minutos, né, de explanação. Muito obrigado aí pelo compartilhamento do seu conhecimento, né, pelas instruções que você deu do ponto de vista jurídico, né, com relação à nossa carreira de conselheiro. Entrego para você fazer o seu encerramento, né, e você me devolve aqui para eu fechar a nossa live, por favor. Yuri, eu agradeço já fazendo um pedido que se aumente essa live para 45 minutos, porque em 30 minutos com um advogado não dá para falar nada. Peço desculpa a todos se eu não respondi da forma como vocês esperavam, porque o tempo aqui é bem corrido.
mas fiquei muito feliz de participar, foi um prazer e desejo sucesso para todos. Fico à disposição também, se vocês têm aí meu LinkedIn, eu vi o Alisson passando. Lá Uhum. vocês vão conhecer um pouco mais da minha atuação. Não falei muito, porque no final do dia o que eu gosto de falar que eu sou é que eu sou um advogado e só sei ser advogado, independentemente de qualquer titulação. Mas foi um prazer, obrigado e fico à disposição de todos aí oportunamente. Um abraço a todos, muito obrigado. Perfeito. Você é advogado e também é professor, porque o Alex, o João, né, são instrutores aqui no JUR, né, no nosso curso dos aspectos jurídicos para o conselheiro consultivo, que começa agora no dia 2 do 5, né? Ah, enfim, muito obrigado aí, Alex, pela sua participação. A gente tem um programa chamado Master 45, então já ficou a dica que nós vamos formatar uma Master para que você possa fazer uma apresentação relacionada ao tema. É num outro formato, né? A Master eles são 20 minutos de palestra, depois 20 minutos de interação da plateia com o palestrante, né? E é justamente o nosso próximo encontro, né? No dia 10, né? Teremos uma Master 45 com o Vanderlei Passarella, né? Vai ser a segunda Master do ano. O Vanderlei está aqui na telinha também, né? E vai falar da questão dos benefícios de ser um conselheiro certificado, né? Então a gente avança um pouquinho, aprofunda um pouquinho mais nesse tema, né? E vocês vão ter a chance de fazer a pergunta diretamente para o Vanderlei. Então, muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê agora lá no dia 10. Um abraço, gente. Valeu. Abraços a todos aí, prazer.